Opa, esqueci. Fala, degrau. E aí, mascarado, cadê seu álcool em gel? Muito bom, hein? É isso aí, gente. O contato entre as pessoas tem se fortalecido nesse momento, né? Que a gente está ligado pelas redes sociais e plataformas de vídeo. Assim também, as aulas online ganharam mais adeptos. Neste momento que a gente precisou adaptar o nosso cotidiano, adaptar os nossos hábitos, adquirir outros hábitos e também em algumas adaptações de relações. Deste cuidado das relações, uma rede de solidariedade humana se formou. E as pessoas têm contribuído umas com as outras em seus processos. E uma forma de contribuição muito importante para este momento é despertar a sensibilidade artística das pessoas, a expressividade delas. Por isso, a oficina de dramaturgia em VaptVupt traz um subtítulo que combina muito com o momento: olhar a tela e me ver no mundo. Essa oficina está sendo realizada pelo edital Cultura em Rede da Secretaria de Cultura e Fundarte da Prefeitura de Araraquara. Através das multitelas, celular, televisão, computador, tablet, enfim, são várias opções, essa oficina tem a intenção de introduzir você, interessado em escrita, na expressão artística a partir das experiências pessoais, com o objetivo de transformar a sua própria realidade. A dramaturgia é uma das várias formas da gente exercitar nossa criatividade, se colocando no mundo e praticando a autoinclusão social. Então, eu vou propor para você um exercício logo de cara. Vá até uma janela e olhe através dela. E reflita onde é que você está, em que contexto que essa janela está localizada. E você? Como é que você está colocado no mundo diante dela? Assim a gente já começa a criar uma relação da sua própria vida com o seu ato criativo. E a partir desse contexto, como você se coloca no mundo? A dramaturgia pode ser um ótimo canal para isso, porque a partir do texto dramatúrgico, da escrita dramatúrgica, você pode gerar desdobramentos para o teatro, para a dança, para a contação de histórias, o que você quiser, da forma que você quiser se expressar. Então, vamos começar vendo algumas estruturas para a criação de escrita dramatúrgica. Apresentação VaptVupt de gêneros literários. Vamos começar então com um gênero épico ou narrativo. No gênero épico, tem a presença de um narrador que conta uma história na qual os personagens atuam em um determinado tempo e um determinado espaço. Pertencem a esse gênero as seguintes modalidades: epopeia, novela, conto, crônica, ensaio, romance, biografia. Tudo isso faz parte do gênero narrativo ou épico. Aí agora vamos falar do gênero lírico. Os textos de gênero lírico expressam sentimentos e emoções e são permeados pela função poética da linguagem. A predominância de pronomes e verbos à primeira pessoa, além da exploração da musicalidade e também das palavras. São, por exemplo, poesia, elegia, ode, soneto, écloga, tudo isso faz parte do gênero lírico. E agora o que nos interessa mais hoje é o gênero dramático. São textos próprios para representação e encenação teatral ou audiovisual. Bom, nesse caso, a voz narrativa está entregue às personagens e as coisas vão acontecendo em forma de diálogo. São exemplos de gênero narrativo: auto, drama, comédia, tragicomédia, farsa, documental e também autobiográfico. Possíveis métodos de escrita: o despertar da criatividade e a importância do exercício da imaginação. Os primeiros dramaturgos de que a gente tem conhecimento datam da Grécia Antiga, né? E antes existiam dois gêneros para as dramaturgias, que eram o gênero cômico, chamado de komos, e o gênero trágico, chamado de ditirambо. Essas histórias que eram contadas, elas seguiam uma estrutura que originou, mais para frente, um esquema para a escrita de histórias, mais usualmente as fantásticas. Dois esquemas que existem atualmente para a gente seguir uma criação, uma estrutura, são a Jornada do Herói, do autor Joseph Campbell, e também a Jornada da Heroína, que é mais atual, uma adaptação da Jornada do Herói, que foi escrita pela Maureen Murdoch. E aí, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a Jornada do Herói e a Jornada da Heroína, vocês podem procurar aí na internet
eu vou falar hoje para vocês de uma adaptação da jornada do herói. Então, de algo que vem lá da Grécia Antiga, que vem chegando até hoje, e a gente tem uma adaptação para histórias mais realistas. A gente vai falar já já sobre isso. Não é novidade para ninguém que escrever exige muito treino e muita dedicação. Então eu trouxe aí uma mensagem de um autor chamado Walt Whitman e outra do Rainer Maria Rilke. São 2 trechos de livros que eu gosto muito. Esse primeiro, do Rainer Maria Rilke, é um trecho do livro Cartas para um Jovem Poeta, que eu gosto muito. Eu acho que exemplifica bastante esse exercício de maturação, de treino e tal, e de paciência. Então vamos ver junto aqui. O tempo não é uma medida. 1 ano não conta, 10 anos não representam nada. Ser artista não significa contar, é crescer como a árvore que não apressa sua seiva e resiste serena aos grandes ventos da primavera, sem temer que o verão possa não vir. O verão há de vir, mas só vem para aqueles que sabem esperar, tão sossegados como se tivessem na frente a eternidade. E um outro trecho do Walt Whitman no livro As Folhas de Relva é esse daqui, ó. Esta manhã, antes do alvorecer, subi numa colina para admirar o céu povoado e disse à minha alma: quando abarcarmos esses mundos e o conhecimento e o prazer que cerram, estaremos felizes, fartos e satisfeitos? E minha alma disse: não, uma vez alcançados esses mundos, prosseguiremos no caminho. Que é aquele lance assim, a gente sempre busca um aprimoramento, né? Às vezes a gente chega num lugar que a gente fala: nossa, tá legal essa escrita aqui que eu fiz. Mas que ela não se encerra ali, porque sempre há outros mundos para a gente descobrir, outras descobertas, outros conhecimentos, e isso nunca para. 3 pontos para a expressão criativa através da escrita. Primeiro a gente vai falar sobre a nossa relação com a escrita e com a leitura. Se a gente pretende escrever, a gente precisa estabelecer uma relação com a escrita e com a leitura. É muito importante que a gente conheça também sobre o universo que a gente está entrando. Então o primeiro verbo que eu falo é estabelecer essa relação. Segundo é a nossa trajetória. A gente está falando aqui de dramaturgia autoral, de voz autoral na dramaturgia. Então a nossa trajetória, a nossa história, nossas origens são muito importantes. O contexto em que a gente vive, as atividades que a gente gosta de fazer, se tem alguma coisa, uma causa pela qual a gente gosta de lutar, tudo isso faz parte da trajetória e é muito importante a gente perceber essa trajetória. Se a gente não tem uma noção assim dela, a gente começa a perceber. E o terceiro ponto são os nossos processos criativos. A gente precisa analisar. O tempo todo a gente está criando coisas. No caso, para escrever, a gente vai precisar estabelecer algum tipo de procedimento. Então a gente vai começar a analisar que processo que funciona para a gente e que processo que não é tão interessante assim. Tudo parte de uma ideia ou de uma inspiração que surge da necessidade, de uma vontade. Assim. Às vezes você precisa muito falar sobre algo. Às vezes você quer muito falar sobre algo. E é isso que vai conduzir a nossa escrita, que vai ser o estopim, né, da nossa escrita, da nossa criação. Essa é a ideia. Depois, a gente vai chegar no momento que a gente vai precisar estabelecer um compromisso também. Um compromisso com aquilo que a gente se propõe a fazer. E, inevitavelmente, vai surgir a procrastinação, que é: estou muito ocupado fazendo coisas que eu não preciso para evitar fazer o que eu preciso fazer agora. Todo o processo criativo, ela surge para atrapalhar a gente. Eu não sei porquê, é um mistério, mas aí a gente precisa criar um compromisso para a gente seguir à frente e desenvolver. Estrutura para escrita de ficção dramatúrgica. A estrutura que vai interessar para a gente nessa oficina é o arco dramático, tá? O arco dramático são histórias que focam em personagens que vão em busca de algum objetivo e aí ele vai enfrentar força antagônica, ou personagem, ou uma força, pode ser da natureza, enfim. São narrativas mais focadas na progressão da ação, do enredo. Mas assim, tem gente que fala que não valoriza tanto a complexidade do personagem, mas é fake isso. É muito importante, quanto mais complexo o personagem, mais ele vai cativar as pessoas, o público. A palavra-chave para a estrutura de arco dramático é transformação. Para haver arco dramático tem que ter transformação. Como que meu personagem começa e como que ele termina? Como a minha história começa e como ela termina? A gente precisa ver e sentir essa transformação acontecendo. Para isso, então, o nosso guia vai ser a personagem. Quando eu vou fazer uma dramaturgia a partir da voz autoral, eu preciso personificar
sobre o que eu vou querer falar. E para isso eu vou criar uma personagem. Vou dar um exemplo da dramaturgia mais recente que eu escrevi, que parte de um acontecimento pessoal, de um momento que aconteceu de fato, que foi um encontro que eu tive com um rapaz cigano numa loja de conveniência, na estrada. Aí a gente teve ali, são 20 minutos que o ônibus fica parado, a gente teve 20 minutos de conversa, a gente conversou sobre várias coisas, foi muito legal. Aí beleza, deu os 20 minutos, ele subiu no ônibus dele, eu subi no meu, fomos embora para São Paulo. A hora que chegou em São Paulo, eu entrei no metrô, dei de cara com ele de novo, tava ele e a avó dele. Aí a gente ficou conversando, aí chegou a estação que a gente precisava descer, descemos, fiz a baldeação, entrei no metrô, dei de cara com esse cara de novo. E todos os assuntos que a gente conversou, e assim a observação daquela figura, me fizeram ter o interesse de falar sobre alguns assuntos, como por exemplo, a liberdade. E para isso eu escolhi uma figura de um cigano. Então essa personagem começa a personificar os assuntos que a gente vai querer tratar. Então para começar lá, personagem, quem é essa personagem? No meu caso é um cigano jovem. Qual é o objetivo? O que essa personagem quer? Isso é um desejo consciente dela, tá? E para trazer complexidade, a gente traz assim também o que ela precisa, que é uma necessidade inconsciente, não só o que ela quer. Então, às vezes, o que ela quer pode ser um pouco inverso ao que ela precisa. E esse conflito de interesses pode gerar complexidade, que pode ficar bem atrativo. E aí, um conflito, que é a força antagônica. O que é que vai impedir essa personagem de conseguir o que ela quer? Alguém? É alguma situação? É uma tsunami, uma situação da natureza? Sei lá, pode ser qualquer coisa. E aí a gente vai começar a pirar assim, como que ela é, como que é o jeito dela. E depois a gente pensa como que esse personagem age sozinho e por quê, e como ele age socialmente e por quê. E o outro passo é, quando ele vive? Em que época que a gente vai falar desse personagem? É uma época atual? Passado? É lá no futuro? E o que ele faz? O que ele faz pode ter a ver com as atitudes, pode ter a ver com profissão, pode ter a ver com a forma como ele ganha a vida. As situações, aí esse lance das situações é assim, a gente está no nosso dia a dia, vivendo a vida normal, e aí a gente, às vezes eu vê uma coisa na rua e fala, nossa, isso aqui dá história. O legal é a gente anotar, porque isso pode gerar uma situação para a sua dramaturgia. E às vezes também a gente está cozinhando, sei lá, fazendo qualquer coisa, e você tem a ideia de uma situação que pode se encaixar na história. Então essas situações, quando você começa a criar essa personagem, essas situações começam a surgir de alguma forma. E aí o que eu faço? Eu tenho meu caderninho aqui, ó. Esse caderno aqui é onde eu anoto todas as ideias que eu tenho. Se eu acordo de madrugada com alguma ideia, eu levanto e escrevo, porque depois pode fazer muita falta. E aí essas situações vão gerar acontecimentos, que é o que importa para a nossa história, né? Porque uma história sem acontecimento, vamos combinar que é muito chato. Então, são os acontecimentos que vão gerar movimento para a história. Espaço da narrativa. São os cenários. Onde é que acontece essa história? Primeiro, pode ser no ambiente realista, que é um espaço social onde a história é contextualizada. Pode ser também num ambiente geofictício. Vamos ver. É um espaço social criado com base na realidade, para servir de cenário para uma narrativa. Então, pode ser uma cidade que eu crio, que não existe, mas que é muito parecido com este momento atual, com as cidades atuais, enfim, não é nada muito inventado. E pode ser também um ambiente fantástico, no caso de uma ficção científica, por exemplo, ou então nessas histórias que voltam no tempo, enfim. Um ambiente fantástico é uma narrativa que acontece num cenário totalmente inventado e imaginado. E pode ser também num ambiente psicológico que é dentro da mente da personagem. É algo bem complexo e pode ser bem interessante de ser explorado. Tempo da narrativa. Quando acontece essa história? É no tempo presente? É no passado? É no futuro? Mas também pode ser um tempo misto. Eu posso fazer uma história que tem um tempo linear, um tempo cronológico, linear, mas que às vezes a gente precisa de alguma informação do passado, e aí a gente faz um flashback. E também se for uma história assim de ficção, científica, alguma coisa do tipo, posso viajar para o futuro, enfim. Aí é você que manda, sua imaginação, criatividade. Depois que a gente já tem tudo isso, tipo, já tem uma personagem que vai guiar a minha história, já tem um antagonista, eu já tenho um espaço, já tenho tempo, tudo na minha cabeça,
eu preciso começar a desenvolver essa história. E uma boa dica para a gente desenvolver é fazer uma sinopse. E toda sinopse precisa ter o protagonista, que é essa personagem que vai conduzir a minha história, ter o objetivo dessa personagem e a força antagônica. Então eu vou mostrar aqui um exemplo, ó, sinopse 1 dessa peça que eu escrevi recentemente. Prestes a se casar com seu futuro sócio, uma jovem da alta burguesia conhece um cigano que tenta mostrar a ela que um sacrifício é o primeiro passo para a liberdade que ela deseja. Então, ó, eu tenho uma situação aqui que eu apresento. Prestes a se casar com o seu futuro sócio é a força antagônica. No caso, o sócio é o antagonista. Uma jovem da alta burguesia conhece um cigano. Então é uma dupla de protagonistas que estão apresentados aqui. E aí o cigano tenta mostrar para a jovem que um sacrifício é o primeiro passo para ela conseguir o que ela quer tanto, que é a liberdade dela. Então é o objetivo dela e o objetivo dele. Tá tudo aqui na sinopse. E tem aí uma sinopse também um pouquinho mais comprida, que já dá uma conduzida nas próximas ações. Ao fazer uma viagem que para ela era sinônimo de liberdade, uma jovem da alta burguesia conhece um cigano. E ele abala suas certezas, mostrando quanto de liberdade na realidade lhe falta. O forasteiro conduz a jovem por uma noite de autoconhecimento que fará ela repensar sua vida e fazer uma escolha determinante. Aqui eu já coloco um outro ponto, que é, ela pensa que está conseguindo, só que aí ela conhece esse rapaz, o cigano, e ela percebe que ela não está conseguindo aquela liberdade coisa nenhuma. E é isso que vai gerar os acontecimentos da peça. A partir disso, a gente começa a desenvolver a história. E aí é que eu tenho para vocês um exemplo da primeira folha aí de uma peça de teatro. Aí eu coloquei o título, Forasteiro da Liberdade, e também o que é, né? Peça dramática em 3 atos e 7 cenas. Aqui nós vamos trabalhar com 3 atos. Não é necessariamente uma regra, mas é como eu tenho mais costume de usar e como eu vou passar para vocês também. Aí eu tenho uma lista de personagens. Depois eu coloco onde acontece. Como é um ambiente geofictício e eu criei uma cidade, eu coloquei aqui para o leitor, para os atores, diretor, enfim, a equipe, o elenco que vai montar a peça, para eles saberem o que está acontecendo. Então é uma contextualização. E aí eu falo sobre o local e coloco um vocabulário, tá vendo aqui, ó? Vou mostrar. Ó, vocabulário cigano. Como é uma peça que tem a presença de cigana muito forte, tem outros personagens que são ciganos, então tem um vocabulário que é um vocabulário que a gente não conhece, que os ciganos usam até hoje, por isso que eu trouxe para as pessoas conhecerem. Toda peça ela é dividida em cenas, e uma cena é um conjunto de coisas que vão definir uma situação. Então, por exemplo, enquanto a situação está no mesmo ambiente, com as mesmas personagens, acontecendo a mesma coisa e seguindo um tempo linear, estamos numa mesma cena, tá? Então eu tenho aqui, ó, cena 3. Eu coloco um título, que eu gosto de colocar título. Olhos que controlam a liberdade. Cenário. O cenário vai contextualizar a minha cena. Restaurante fino. Câmeras por todos os lados. E aí eu coloco uma indicação de trilha. Um jazz para jantares finos. E aí eu coloco os personagens que participam dessa cena. Leonardo, Pamela, garçonete e chefe. Vocês vão ver que a primeira fala é do mestre de cerimônias, mas logo lá no começo da peça eu tenho uma observação que o mestre de cerimônias está em todas as cenas. E temos a contextualização da cena, e aí vem o personagem e o que ele diz. Depois, o próximo personagem tem uma rubrica, que é contextualizando o que se passa com aquela personagem, e aí eu coloco, Leonardo está incomodado, olha para todos os cantos. Ele está incomodado com as câmeras. E aí vem a indicação do diálogo, certo? Então, a peça será dividida em cenas. E as ferramentas narrativas são a contextualização, que na peça dramática vai vir pela forma de rubricas. Pode vir também em diálogo, mas aí o dramaturgo ele indica de uma forma mais direta pelas rubricas. A ação. É a ação que vai ser responsável pela nossa história acontecer, certo? Então aqui, ó, a ação é qualquer acontecimento concreto ou atitude de uma personagem. Pode ser usada para caracterizar a personagem através de seus comportamentos ou desenvolver o enredo da história. O enredo é a linha da ação narrativa, ou seja, é uma sequência de acontecimentos que, cena a cena, vai alterando as circunstâncias da história, criando um contexto para o seu desfecho. E aí, uma dica é o livro Para Trás e Para Frente, do David Ball.
É muito legal que ele faz uma comparação da história com uma fileira de dominós, que uma ação vai levando a outra. Então, se a gente tem uma fila de dominós e eu bato na primeira peça, ele vai derrubando todas até chegar ao final, certo? Então, a gente tem essa visão dos acontecimentos da peça, que é uma ação leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, até chegar ao fim, que são as consequências, né? Toda ação tem uma consequência. É basicamente uma lei de física também. Uma ação gera uma reação que vai desencadear uma outra ação e assim sucessivamente. E o diálogo, que é a troca de ideia entre as personagens, é como que vai se dar essas ações. Como que a gente vai ver essas ações acontecendo? Através dos diálogos entre as personagens. É aí que vai aparecer os conflitos e as resoluções. Vamos falar de arco dramático, então. O arco dramático é a estrutura da nossa escrita. Aqui nós temos uma linha que representa a nossa timeline, linha do tempo. Aí eu divido em 3 atos. O primeiro ato é a apresentação. O segundo é a confrontação ou desenvolvimento. E o terceiro ato, a resolução do nosso problema. Entre o primeiro ato e o segundo, nós temos um plot point, que é ponto de virada. Isso daqui é um conceito bastante usado em roteiros, tá? Também. E aí eu vou colocar no final as referências bibliográficas e tem lá o livro que eu tirei essas informações também. Então, o ponto de virada é o que acontece na história que vai mudar ela de direção, que é o que começa a deixar a história interessante. E aí no meio do segundo ato, do confronto, tem o ponto médio, que é chamado também de midpoint, que é uma torção da história. É assim, é quando a gente chega num ponto onde não dá mais para sustentar a história, eu preciso resolver o problema. O protagonista precisa resolver. E aí ele vai se encaminhar para a resolução, até chegar no segundo ponto de virada, que é o que divide o segundo ato do terceiro ato. E aí esse segundo ponto de virada pode ser uma virada bacana, mas pode ser uma super virada, que é o plot twist, tá? Que a gente chama. E se encaminha para a resolução. Vocês estão vendo aqui o desenho de uma estrelinha, certo? Que é representar o clímax da história, aquele ponto máximo da história, que é aquele momento que a gente fica, nossa, o que vai acontecer? O clímax pode ser ao mesmo tempo que acontece o plot point e pode ser um pouco depois. Aqui no segundo a gente pode ver a mesma linha do tempo, só que agora está em forma de gráfico. Começa com o arranque da história, que é pensando no carro, quando a gente dá a partida. Então, arranca, vai lá, o personagem começa. Aí chega no ponto de virada, pronto, apareceu o problema. Aí esse problema precisa se encaminhar para uma resolução, né? Mas ele vai confrontar com as forças antagônicas, enfim. Nós temos uma trilha, que é a condução desse problema, até chegar no meio, que é o ponto que ele precisa ser resolvido. E aí ele continua subindo, chega no clímax, e aí depois começa a descer para o desfecho. Aí eu gosto de dividir numa tabela. Sempre que eu vou escrever uma peça, uma história, eu faço essa tabela. Coloco lá, primeiro ato, segundo, terceiro ato. Eu falei para vocês que a gente ia usar uma variação, uma atualização da jornada do herói, ou jornada da heroína. E quem fez essa atualização foi um cara chamado Dan Harmon, a partir do ciclo da história. E aí, tem esse ciclo da história, é bem parecido com a jornada do herói. Se a gente corta o círculo no meio, a gente tem aqui a parte de cima, que é o mundo comum. No caso da jornada do herói, o mundo comum é a vida real, a vida confortável, onde tudo está bem, é onde a gente tem ordem. E abaixo do círculo tem o mundo especial, que é a desordem. No caso das narrativas fantásticas, como a jornada do herói, é quando ele vai para a aventura, quando encontra os seres mágicos, os seres mitológicos, enfim. No nosso caso, então, a gente vai falar de ordem e desordem. Começa no ponto 1, lá em cima. Ó, eu dividi o círculo em 8 partes. Quando a gente vai escrever, não necessariamente precisa ser 8 partes iguais. É só para a gente ter uma ideia do ciclo, tá? Que se fecha durante a narrativa, a história. Então começa ali, ó, com o personagem protagonista, o eu, na zona de conforto. Ele está na vida pacata, normal, nada está acontecendo, e aparece uma necessidade, algo que ele quer, algo que ele deseja. Então, ele vai para o ponto 3, que é, entra em uma situação desconhecida, que a gente vai chamar de mundo novo. Para conseguir o que ele quer, ele vai precisar
fazer algo em prol daquilo. Então ele vai começar a jornada. Aí vai para o ponto 4, que é a busca. É quando ele procura o que ele quer, quando se adapta às situações que vão aparecendo. Do ponto 3, a gente já começa o confronto. Então, ó, o 1, o 2 e o 3, temos o primeiro ato, que é a apresentação da questão, dos personagens, do conflito. Do ponto 3, já começa a confrontação e vai até o 7. Tá? Então, do 3 ao 7 é o segundo ato. Agora, o 5 é quando ele encontra o que ele quer, consegue. Mas, para isso, tem um preço a pagar, que é o ponto 6. E aí ele paga aquele preço, né? Que é geralmente a catarse, assim, quando geralmente é o clímax. E aí ele vai para o ponto 7, que é o retorno para a vida comum. E ele chega na vida comum de novo, que é o mundo da ordem. E esse ponto 8, ele está modificado. A gente vê a transformação que aconteceu, ou então ele está apto a mudar. A gente pode optar por encerrar antes da mudança acontecer, mas a gente sabe que essa mudança vai acontecer. Então a gente viu uma transformação acontecendo. Bom, diante dessa mostra, né, da estrutura do arco dramático, eu vou propor então agora um exercício para vocês de criação sobre essa voz autoral. O exercício consiste em você criar uma personagem a partir de uma situação. Por exemplo, uma situação que você viveu, ou até mesmo de uma notícia. Vamos fazer algo meio documental? A gente pega uma notícia, aí eu assimilo com alguma coisa da minha vida e eu posso usar esse fato. Então, como exercício é muito interessante. A gente pega esse fato, essa situação, e para essa situação virar ficção, a gente precisa de uma personagem. Então, a partir dessa notícia, que personagem que eu vou escolher para me representar? Lembrando que é a minha voz autoral que vai ser transmitida através de uma personagem. E aí, então, você começa a criar essa personagem e faz um exercício de escrita narrativa em forma de prosa mesmo, que é uma escrita corrida, sobre fatos que você gostaria de falar sobre a sua vida. E aí, depois que você tiver esse texto, você tenta criar uma cena em diálogos, colocando outras personagens que vão ter que aparecer. Eu quero falar sobre uma situação. Que personagem que precisa aparecer para essa situação se concretizar? Que força antagônica que precisa aparecer para deixar uma história interessante? Então, tudo isso você começa a pensar e coloca tudo no seu texto. No caso da escrita da minha peça, foi um acontecimento real que surgiu. E aí eu fui falar sobre uma personagem que é um cigano, né? Só que eu não conheço nada sobre ciganos, nada além do que aquele cara me falou. Então eu tive que pesquisar. Toda a escrita que a gente vai fazer, a gente precisa pesquisar sobre o universo daquilo lá. Se eu não domino o assunto que eu vou falar, inevitavelmente eu tenho que pesquisar. Então, neste caso, por exemplo, eu tive que pesquisar sobre a cultura cigana. Vou fazer uma pesquisa ampla e depois eu vou escolher o que eu vou querer aprofundar. E aí eu vou afunilar, né? Que é importante também que a gente tenha um foco na nossa história. Então eu afunilei, por exemplo, no cigano, eu sei que tem o cigano Calon, o cigano Sinti, o cigano Romani. E aí eu afunilei e escolhi os ciganos Calon, da etnia Calon, para continuar a escrita da história. E a partir disso, então, eu fui vendo especificidades, assim, como era a cultura antes e como é ainda hoje. E também para conhecer um pouco além das pesquisas pelo Google, vídeos no YouTube, que tem várias assim, reportagens, eu entrei num grupo do WhatsApp, que só tem ciganos. Quer dizer, a maioria são ciganos. E aí, conversando, eu pude entrar de uma forma mais realista naquele mundo, assim, de uma forma mais coerente, para deixar a minha escrita coerente mesmo. Então, tudo isso faz parte do processo criativo, e vocês vão ver que é muito gostoso, assim, né, de colocar a pesquisa e os seus anseios, o que você quer falar, materializado numa personagem, com acontecimentos que são ficção, que é o que gera emoção para as pessoas, o que gera interesse pelas histórias. Tenho certeza que vocês vão curtir. A bibliografia que eu usei, vocês podem consultar, dá um pause aí, copia, vai atrás de ler essas obras que são muito interessantes e auxiliam muito no nosso exercício de escrita. Beleza? Até mais! Nesse momento que a gente está vivendo de quarentena, é muito importante a gente seguir as recomendações de isolamento social. Então, se você precisar sair, lembra da sua máscara, a gente está com as nossas aqui, já vou colocar. Vamos se cuidar para a gente sair dessa. Enquanto a gente está em casa, aproveita, assiste esse vídeo, faz exercício, vai escrever,
Coloca a criatividade aí para funcionar.